Meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta aqui no canal trazendo um vídeo cujo tema é Deus está morto? Vamos tentar fazer uma pequena análise e trazer uma refutação a esta frase que tem causado muitos danos em todas as áreas da vida humana. O texto base que serve para este nosso estudo ou nossa reflexão vai se encontrar em Salmos número 14, no verso 1. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Até aí seria a frase principal do nosso estudo. Porém, o versículo não termina aí. Termina dizendo assim: corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, o texto já não está nos informando que, ao dizer que Deus não existe ou que não há uma intervenção de Deus na criação, o que acontece? A humanidade ou esta pessoa começa a se corromper e a praticar todo tipo de abominação. Ou seja, ela começa de uma grande abominação, dizendo que Deus não existe, e passa para as demais abominações. E a maior consequência disso é que não há a prática do bem ou a existência do bem na vida deste ser humano. Então o texto já não está nos ensinando tantas coisas sobre a ideia de que Deus não existe. Isto já há muitos séculos atrás. Porém, vamos trabalhar um pouco esta questão sobre a frase Deus está morto. Vamos descobrir quem foi que disse isso e a motivação pelo qual afirmou tal disparidade. Primeiramente, vamos analisar e refletir bem o versículo no qual serve de base ou fundamentação para este estudo, né? E depois disso, vamos tentar entender porque desde a queda de Adão e Eva, a verdade a respeito de Deus está cada vez mais sendo distorcida, destruída e disfarçada de meias verdades, tanto por falsos cientistas que se desdobram em pregar o ateísmo ou outra visão oposta ao cristianismo, quanto por falsos religiosos. Sabe-se que a doutrina de Deus, né, foi apagada completamente da mentalidade das pessoas que estudam ou daqueles que ainda não têm a possibilidade de estudar. O interessante é que a grande parcela que compreende mal a respeito de Deus está na universidade, espalhada pelo mundo todo. A causa para tal fenômeno são várias. Por exemplo, o grande aumento do ateísmo, o agnosticismo, o deísmo, a crença em OVNIs ou em lendas urbanas, né? O ecumenismo, o pluralismo religioso, o marxismo cultural, a própria psicanálise, que em alguns pontos colabora para destruir a ideia de Deus, tá certo? Teoria da evolução ou teorias da evolução, a libertinagem ou liberdade sexual da década de 60, causada por movimentos feministas e movimentos marxistas, pelas diversas seitas que usam alguma meia-verdade do cristianismo para praticarem grandes verdades, dizem serem a única salvação para a humanidade, tudo menos o verdadeiro cristianismo pregado no primeiro século. Queremos trazer isto como a principal apresentação do nosso trabalho e daí construir um desenvolvimento para que todos possam compreender a ideia ou o mecanismo do nosso vídeo, desse nosso estudo. O que tem destruído a humanidade ou o ser humano é a falsa crença sobre o Deus verdadeiro. Muitos pensadores no passado apoiam a ideia de que Deus é uma droga do povo. Deus desapareceu do pensamento e do coração dos homens através de filosofias e de pensamentos do modernismo e do pós-modernismo que tem causado grandes males à sociedade. Temos visto hoje toda tristeza, toda uma consequência sem Deus. Tudo isso começa com a ciência defendendo a falsa teoria da evolução, desenvolvida por Charles Darwin. Já em 1966, Nietzsche abre a boca e, como um hálito que refresca a culpabilidade dos seres humanos, começa a proferir uma idiotice dizendo que Deus está morto.
E, para completar, o caos social, o caos religioso, o caos intelectual, no qual todos nós estamos inseridos e fazemos parte, indiretamente ou diretamente, o socialismo, o comunismo e o marxismo ganham a mentalidade e a vida humana para acabar de uma vez por todas com a verdade de Cristo. O marxismo cultural destrói o cristianismo por dentro e modifica o exterior. Tem toda forma para existir e destruir o cristianismo. Tentar reverter todo esse caos é quase impossível, somente com o poder do Espírito de Deus, quando Ele quiser agir. E para completar a caixa de Pandora, a Idade Moderna foi detonada pela nova forma de pensar, a pós-modernidade, ou seja, além de ter a morte de Deus, temos a morte intelectual, ou seja, estamos no século XXI, em que toda a construção sólida do pensamento correto e verdadeiro para se buscar a ideia verdadeira foi abandonada por preconceitos e falhas dos homens da modernidade. E os homens do século XXI se justificam de uma maneira totalmente equivocada. O presente vídeo tem como objetivo refutar a falsa doutrina que diz que Deus está morto. Deixa eu falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche, esse ateu. A frase Deus está morto tem a ideia de negar todo o valor ou todo o conhecimento objetivo de Deus. Friedrich Nietzsche defendia o niilismo, e o niilismo significa a negação de toda a existência, ou seja, tudo aquilo que é sobrenatural, que está acima do material, tudo aquilo que não é criado, né? O Criador não existe para este ateu. Friedrich Nietzsche dizia que Deus não existia, porque para Nietzsche Deus era autocausado, ou seja, o homem fabricou Deus, né? Não Deus fabricou o homem, né? Ou Deus não criou o homem, ou sim o homem criou Deus. Até certo ponto está certo. As demais religiões do mundo, com exceção do cristianismo, criaram algum tipo de Deus. Isso está certo. Muitos criaram um tipo de Deus para si mesmo. Porém, ele está errado em dizer que Deus criou os seres humanos. Só o verdadeiro Deus criou os seres humanos. Mas os falsos deuses foram criados pelos seres humanos, porque se desviaram do caminho verdadeiro, o qual o Nietzsche faz parte. Nietzsche também criou um falso Deus. Vamos perceber mais adiante nesse estudo. E a ação moral, segundo Nietzsche, no mundo, né, a ação moral no sentido que não consegue praticar o bem, ou a ação do mal no mundo físico, acaba com a existência de Deus. Friedrich Nietzsche começou a raciocinar sobre Deus como um antigo mito importante para antigas civilizações primitivas, e daí determinou que Deus está morto. Não fazia mais sentido para a sua cultura acreditar nas diretrizes ou mandamentos ou caminhos para a normalidade moral e ética e a conduta do ser humano em todas as áreas do pensamento e da conduta. Exemplo, um professor não deveria ser cristão, um advogado não deveria ser cristão, um policial, um médico não deveria ser cristão, no sentido de obedecer ao mandamento de um Deus único, verdadeiro e onipotente. Não faz mais sentido. Só faz sentido para aquelas civilizações deprimidas, decadentes, primitivas. Lamentavelmente, as igrejas não estavam preparadas o suficiente, e muitas hoje não estão preparadas o suficiente para refutar a onda ou o tsunami do ateísmo, que atualmente tem ganhado grande força e espaço no meio educacional, social, político e na mídia e nos jornais, nas revistas, porque as pessoas pararam de estudar, eles sofreram algum tipo de influência do ateísmo. Agora, a forma de ver o mundo e as pessoas como um todo é fruto do materialismo e naturalismo filosófico. E o culto que o ser humano deveria oferecer a Deus era agora direcionado e oferecido para a Mãe Terra. Não é um culto aos seres inanimados, vamos assim dizer. Portanto, temos diante de nós a impossibilidade do bem vencer finalmente o mal. O verdadeiro ateísmo de Nietzsche
tem a ideia de uma violência, de rejeição do cristianismo judaico-cristão. Tudo bem se um ateu se confrontar ou ficar diante de um falso cristianismo, ele não vai fazer absolutamente nada. Porém, quando o ateísmo, o agnosticismo, o evolucionista, um adepto de uma religião, qualquer que seja, se depara com o verdadeiro cristianismo, ele assume uma forma violenta de rejeição e uma fuga intelectual pelo qual ele não está preparado para aceitar os fatos do cristianismo. Então, é muito fácil dizer que Deus está morto para se livrar temporariamente da culpa que ele carrega do seu pecado original, tá certo? E para evitar a sua, no sentido que eu quero dizer assim, a sua fraqueza no argumento no qual ele se defendia. Então, vai ser fácil demais ele assumir uma forma violenta, né, contra o cristianismo ortodoxo. Infelizmente, este é um ensino fundamental em todas as universidades. É um sistema filosófico que não deveria ser sistema filosófico, pois nega o conhecimento verdadeiro e eterno. E muitos têm abraçado esta causa, no qual Nietzsche, Marx, Jean-Paul Sartre, grandes ateístas, abraçaram e propagam estas ideias por todos os meios possíveis. Não basta a igreja ficar fazendo vigília, oração. Isto é bom e agradável a Deus. Porém, é necessário, primeiramente, convencer o público por meio de artigos, estudos, pesquisas, uma união coletiva em que podemos refutá-los. Graças a Deus que Deus levantou muitos homens para a apologética cristã, e daí podemos encontrar grandes materiais verdadeiros, preciosos, para combater esta ação do inimigo, que usa essas pobres almas para ludibriá-los e enganá-los, e conseguir também adeptos. Então, diante de tudo isso que acabamos de saber, como responder à falsa crença de que Deus está morto? Como você pode responder? De que forma? Qual meio? O que dizer? Muitas pessoas se deparam com isso. Recentemente estive no ônibus onde uma filha conversava com a mãe a respeito da macumba. E lamentavelmente eu analisei as frases que essa filha dizia, que é normal, é bom estar na macumba, pois a minha escola ensina que a macumba é um tipo de dança, um tipo de música. E a mãe, que talvez tenha um pingo de cristianismo, não sei eu, pois não conhecia nenhuma das duas, dizia que isso estava errado, mas não poderia justificar que isso era errado, principalmente para um cristão. Então, grandes males da sociedade para um homem é disfarçado hoje como algo bom, pacato, simples. As pessoas podem participar sem estarem embutidas de consequências. As pessoas podem praticar algum tipo de ritual, e que ritual não é ritual como se diz antigamente. Não, então, os professores modificaram todo o contexto para adequar ao que o Ministério da Educação e Comércio querem dizer, pois o MEC está servindo ao diabo nesse sentido. Então, já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o argumento cosmológico. Peço que assistam, pois ampliará o conteúdo da nossa ideia. O argumento cosmológico dá um checkmate na falsa ideia de que Deus está morto. Mas aqui pensei em como contra-argumentar as ideias de Friedrich Nietzsche, ou daquele que diz que Deus está morto, ou daqueles que rejeitam qualquer ideia de Deus. Então, para passar para vocês o que? Agora vamos pensar quais são os fatos que até os céticos conseguem acreditar. Então, esses fatos vão servir como base para chegar à mentalidade cética ou do ateísta. Ou seja, vou apresentar sólidas evidências da existência de Deus, baseado no trabalho de Gary Habermas, onde ele reuniu os fatos que a grande maioria dos historiadores aceitam. E isso ele chamou de fatos mínimos. Então, observe que agora as evidências históricas aceitas até pelos céticos do cristianismo, isso mesmo, até
O cético dos céticos acredita em alguns fatos e esses fatos podem refutar a ideia de que Deus está morto. Isso é interessante, é muito importante você aprender isto. Então vamos ver, eu escolhi aqui 8 fatos que até os céticos acreditam, tá certo? Eu resumi esses fatos, tá certo? Cada fato tem a sua premissa e o seu desenvolvimento, mas aqui vamos resumir para o vídeo não ficar muito extenso. Então, o primeiro fato que até os céticos acreditam é o que? Primeiro fato: Cristo foi crucificado. Este é o primeiro fato. E o que fortalece este fato é que o historiador Flávio Josefo e Tácito falaram deste evento. Muito importante você saber disso, pois até os céticos acreditam neste fato. Segundo fato: o túmulo foi encontrado vazio. Fato comprovado. Terceiro fato: os discípulos acreditavam que Cristo aparecera a eles. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao versículo 8. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, só rapidamente eu abrir aqui para a gente consultar o texto, no capítulo 15, versos 3 ao 8. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12 apóstolos, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então está aí a base para isto. Quarto fato, aceito até pelos céticos, diz o seguinte: a ressurreição foi proclamada antecipadamente. Policarpo, Inácio e Papias, os pais da igreja, escreveram sobre a importância da ressurreição para a igreja primitiva. Quinto fato, Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, que após ver o Cristo ressurreto, passa a pregar e a sofrer pelo cristianismo verdadeiro e ortodoxo. Sexto fato, Tiago, o cético, tornou-se discípulo de Jesus. Sétimo fato, aceito até pelos céticos. Diz o seguinte: a igreja cristã foi fundada no 1º século e floresceu. Oitavo fato, João Batista batizou Jesus. Portanto, estes são os 8 fatos chaves que evidenciam a ação do Deus homem, Cristo, aqui na terra, para vencer o reino das trevas, que vive a usar o mal físico, a falta de fé das pessoas, a falsa ciência, a falsa religião, como cortina para evitar que o mundo saiba de uma vez por todas que existe só um caminho, uma verdade e um só mediador entre Deus e os homens, e que a sua palavra, conhecida como a Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros, está preservado e bem escrito pelo poder do Espírito Santo, onde ele escolheu ao longo de 1600 a 1500 anos homens para escrever sua palavra. Se você gostou deste vídeo, compartilhe primeiramente, deixe o seu like, deixe um comentário, uma sugestão. E se você não é inscrito, peço a você que se inscreva para aumentar o nosso público no canal e que o YouTube fique mais ativando nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Um abraço.